Senhor, no início deste dia, peço-te a paz e a sabedoria. Torna-me uma pessoa virtuosa, espelho de tua bondade neste mundo. Quero contemplar tuas criaturas com um olhar cheio de amor, cuidado e compromisso com a justiça. Concede-me percorrer o caminho aberto por Jesus, narrado pelo evangelista Mateus, buscando o discernimento necessário para que meu estar neste mundo seja pleno de sentido e todos que comigo conviverem sintam a tua presença. Que eu possa chegar à noite com o coração em paz por ter cumprido a vossa vontade e não ter permitido que meu dia passasse em vão. E eu possa dizer com Jesus: sim, Pai, porque assim foi de teu agrado. Amém. Irmãos e irmãs, paz e bem, dia 18 de junho, estamos no terceiro dia da nossa caminhada com o Evangelho segundo Mateus, trilhando os caminhos abertos por Jesus. Hoje nós vamos meditar o texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Capítulo 2, versículos de 1 a 12. Com os reis magos, vamos adorar o menino Deus. Eles que vieram do Oriente se alegraram tanto com a chegada do Messias, diferente de Herodes, que fica perturbado com esta notícia. Vamos então preparar nosso coração para acolhermos a palavra que hoje será proclamada por nossa irmã Aide, lá de Jaú, em São Paulo. Preparemos então para ouvir o Evangelho segundo Mateus. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e se ajoelharam diante dele em homenagem. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos para prestar-lhe homenagem. Ao saber disso, o rei Herodes ficou alarmado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Herodes reuniu todos os chefes dos sacerdotes e os doutores da lei e lhes perguntou onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta: e você, Belém, terra de Judá, não é de modo algum a menor entre as principais cidades de Judá, porque de você sairá um chefe que vai apacentar Israel, meu povo. Então Herodes chamou secretamente os magos e investigou junto a eles sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. Depois mandou-os a Belém, dizendo: vão e procurem obter informações exatas sobre o menino. E me avisem quando o encontrarem, para que também eu vá prestar-lhe homenagem. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela, que tinham visto no Oriente, ia diante deles até que parou sobre o lugar onde estava o menino.
Ao verem de novo a estrela, os magos ficaram radiantes de alegria. Quando entraram na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e lhe prestaram homenagem. Depois, abriram seus cofres e ofereceram presentes ao menino: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, partiram para a região deles, seguindo por outro caminho. O nascimento de Jesus, que aconteceu em Belém, foi anunciado por uma estrela no distante Oriente. E alguns magos, vendo a estrela, vieram a Jerusalém à sua procura. Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Belém era a cidade onde havia nascido o rei Davi. Há 1000 anos o povo esperava que um descendente de Davi, justo como ele, viesse para libertar o povo dos inimigos e para levá-lo a viver segundo a justiça e o direito. A estrela, segundo os orientais, aparecia quando uma personagem importante nascia. Um astro nascido de Jacó se torna chefe. Um cetro se levanta saindo de Israel. Assim nos fala o livro dos Números, no capítulo 24, versículo 17. Os magos chegam a Jerusalém, centro do poder político, econômico e também poder ideológico religioso da Palestina. E aí reina Herodes. Ele não é um rei legítimo dos judeus, pois era estrangeiro, ligado ao poder romano. Tratava-se de um usurpador, uma espécie de testa de ferro a serviço dos próprios interesses e do interesse do dominador maior, que reduzia o povo à miséria e à escravidão. Interessante é o fato de que a estrela não é visível em Jerusalém. Por que será, né? Herodes fica com medo. E Mateus diz que toda a cidade de Jerusalém também. Será que se trata do povo? Não acredito. O povo sabe que uma autoridade justa só lhe trará uma vida melhor. Toda Jerusalém certamente significa todos aqueles que estavam do lado de Herodes, seus ministros e assessores que o ajudavam a explorar e oprimir o povo. Jesus, o rei esperado, era uma ameaça para seus privilégios e mordomias. Daí o medo deles. Os injustos nunca têm paz. Sempre têm medo de que alguém venha lhes roubar o poder. Herodes então consulta seus principais assessores, os sumos sacerdotes e os doutores da lei. Os sumos sacerdotes, pertencentes todos à classe mais rica, dominavam a religião, através da qual mantinham o povo submisso. Os doutores da lei ou escribas eram os intelectuais, donos do saber, aqui também a serviço dos poderosos. Estes, com o conhecimento da Bíblia, o Primeiro Testamento, certificam a Herodes que o rei, o Messias, filho de Davi, iria nascer em Belém. É que essa pequena cidade, de fato a periferia distante da capital de Jerusalém, iria se tornar importante, porque dela sairia um chefe que se tornaria pastor do povo de Deus. Uma notícia perturbadora para Herodes. O centro do poder, Jerusalém, se sente ameaçado pela periferia mais insignificante, Belém. Notar que os poderosos sabem muito bem do que o povo precisa e de onde virá a salvação. Mas o que eles fazem? Nada. O poderoso Herodes é falso. Chama secretamente os magos e lhes confia a notícia. Sua intenção, porém, é acabar com toda aquela história e matar Jesus. Para isso, quer cooptar os magos e os colocar a serviço do seu perverso plano. Um dos maiores perigos é deixar-se iludir pelos poderosos. Eles compram tudo. Se alguns ficam apavorados com Jesus e fazem de tudo para apagá-lo da história, outros se alegram, porque veem nele o ressurgir de sua esperança de liberdade e vida. Essa esperança renasce toda vez que a justiça triunfa sobre a injustiça, e sempre que a liberdade e a vida triunfam sobre a escravidão e a morte. Nem que seja por um momento. O relâmpago momentâneo ilumina a noite inteira, e a lembrança
é inesquecível para sempre. Os magos que vieram de longe representam todos os povos que esperam ardentemente pelo Rei justo, pelo governante que os libertará dos inimigos e os ensinará a viver na justiça e no direito. Embora distantes da religião do povo de Deus, eles sabem distinguir os sinais que apontam para a sua chegada, a estrela. Nela está a indicação de que precisamos ficar atentos para os sinais que aparecem na história e na sociedade, apontando para aquele que fará justiça e levará o povo a uma vida melhor. Estarmos sensíveis para perceber os sinais de Deus no nosso dia a dia. O encontro dos magos com Jesus é muito significativo. Jesus está com sua mãe, um modo de Israel representar o rei. A homenagem que lhe prestam representa a sua submissão. Os presentes que lhe dão mostram a obediência a um rei, o ouro, o reconhecimento de que esse rei é divino, o incenso, e por outro lado de que esse rei vai morrer, a mirra que era usada no sepultamento. Rei, Deus e homem. Em outras palavras, Jesus é o Rei justo que será morto pelos inimigos e depois ressuscitado por Deus. Será reconhecido por todos como divino Filho de Deus. Um anúncio do destino de Jesus. Mas há também um outro aspecto. Lendo o Salmo 72, veremos que todos esperavam um Rei justo que faria justiça ao povo oprimido e marginalizado contra os seus opressores. Por isso os reis de outras nações viriam trazer-lhe as suas riquezas. Porque esse rei justo iria de fato distribuir essas riquezas para o povo que tinha trabalhado por elas e que até agora fora roubado e não pudera usufruí-las. Se relermos o Salmo à luz do texto de Mateus, entenderemos que o evangelista pretende dizer que em Jesus apareceu finalmente esse rei, o governante justo. Isso, porém, dará lugar a um grande conflito, pois muitos o querem e alguns o detestam. Porque a luta entre muitos e alguns se torna muito violenta, e é com violência que Herodes então irá agir. Esta passagem, então, fala da universalidade da boa nova de Jesus, que nós possamos também, como povo de Deus, acolher essa boa nova. Ele veio para trazer libertação, veio para nos trazer esperança, para nos trazer paz. Que o Senhor, fonte de amor e bondade, nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eliane Farinhada, é com vocês. Muito bem, Frei Gilberto. Eu estou pensando assim, cara, que este momento que nós estamos vivendo, refletindo o Evangelho de Mateus, nos esperançando. O povo está cansado, mas Deus tem a promessa da libertação. Por isso nós vamos cantar Precisa de Profeta, porque é o que Jesus traz no nosso meio, essa energia boa da gente acreditar na força dos pequenos e na força das comunidades. Deus não abandona o seu povo. As nossas comunidades se faz presente nesse momento, revivendo essa história. O povo está cansado de tanta opressão, o mal da injustiça cegou seu coração. E Deus que não se esquece do povo sofredor, precisa de profeta que leve seu amor. E Deus que não esquece do povo sofredor, precisa de profeta que leve seu amor. Eu quero te ouvir, eu vou te seguir, Senhor, eis-me aqui. Eu quero